Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 55. Eu quero trazer uma palavra para você hoje. Eu quero te abençoar com uma palavra. Isaías, capítulo 55. Se puder acender essa luz aqui, vai ser bom. Isaías, capítulo 55. É o meu texto para esta noite. Eu estava aqui de manhã, bem cedo, e depois que eu saí daqui e nós fomos para casa, eu voltei aqui no final da tarde para orar pelo culto. E eu não tinha nenhuma palavra no meu coração. E quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo me conduziu a esse texto. Portanto, você vai receber uma revelação fresquinha. Fresquinha, acabou de chegar. Tradução da NVI, acompanhe-me. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham. Comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Porque gastar dinheiro naquilo que não é bom e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com as mais finas refeições. Deem ouvidos e venham a mim, ouça-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Venham, eu fiz uma testemunha aos povos, ou vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não conhecem se apresentarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele concedeu a você esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus maus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dará a bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve que desce dos céus e não voltam para eles sem que regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz, e os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez da roseira brava crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor e por sinal eterno que não será destruído. Todos digam: Senhor, muito obrigado por tua palavra. Eu oro ao Senhor para que a tua palavra seja liberada em nossa mente e coração, Pai, e eu me escondo debaixo, ó Pai, do sangue de Jesus Cristo, e eu te peço, ó Deus, que a salvação do meu Senhor entre na minha frente e derrote todos os inimigos. Que a glória do Senhor se manifeste neste lugar, trazendo revelação, 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 revelação. Que a glória do Senhor se manifeste neste lugar, liberando cura,
liberando milagres, quebrando cadeias, quebrando grilhões, libertando cativos e trazendo, Senhor, ó Pai, um agradável aroma da Tua presença. Senhor, eu oro para que a Tua glória se manifeste em nossas vidas, e eu oro em nome de Jesus, amém. O meu título para esta noite é Saciados por Deus. Saciados por Deus. Como ser saciado pela presença manifesta da glória do Senhor? Muitos de nós temos fome, mas não de pão. Temos fome, mas não de alimento físico. Temos fome, na verdade, da presença de Deus. Essa é a nossa maior necessidade. Sede da presença de Deus, fome da presença de Deus. Por não entender essa necessidade, muitos corações descambam por caminhos seculares e se perdem nas concupiscências da carne e na soberba da vida. No entanto, Deus deseja saciá-los com a sua presença. A nossa maior necessidade é a necessidade da presença de Deus. Mas como buscá-lo? O profeta bradou fortemente: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto está perto. Mas por que nós temos dificuldade de buscá-lo? Porque nós temos dificuldade de invocar o seu nome? Porque nós, muitas das vezes, irmãos, estamos empanturrados de uma comida que não é a comida divina. Estamos cheios e fartos, mas das concupiscências do mundo, dos desejos malignos da carne. E por que isso acontece conosco? Porque nós estamos num mundo terrivelmente maligno. Mas é tempo de voltar-se inteiramente para o Senhor e buscar sua presença. E se você está aqui nesta noite, é porque você tem sede da presença de Deus. Se Deus te trouxe a este lugar, é porque você tem sede e fome da presença de Deus. Se Deus te trouxe a este lugar, é porque Ele quer saciar você com o maná escondido, com o mel da rocha. Ele quer saciar a sua vida. O profeta está convocando a nação santa para buscar o Senhor enquanto se pode achar. O profeta está conclamando o povo de Israel a buscar o Senhor. E o meu primeiro ponto para esta noite é dois elementos muito simples que o profeta usa para falar da busca pela presença de Deus. Está no versículo de número 1. E ele diz que eles deveriam buscar o Senhor. Todos aqueles que estão com sede deveriam buscar o Senhor. E ele diz: você pode buscar a Deus e você pode vir à presença de Deus, e você não precisa de ter dinheiro para vir à presença de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Você não precisa de ter dinheiro na conta para vir à presença de Deus. Na verdade, o dinheiro na conta não traz a presença de Deus. E também a falta do dinheiro não impede a presença de Deus. Glória a Deus por isso. Então, você ter dinheiro na conta, você ainda continuará necessitado e faminto. Mas sem dinheiro na conta, você também pode continuar necessitado e faminto. Porque a sua maior fome não é a fome de pão. A sua maior sede não é a sede de água. A sua maior sede é a sede da presença do Senhor. E ele diz: venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham e comprem. Comam, venham e compram vinho e leite, sem dinheiro, sem custo. Eu quero dizer para você nesta noite que a salvação é um ato da graça, e que é pela graça que você entra diante de Deus. Não é por seus próprios méritos, mas Deus, através do sangue de Jesus, nos abriu a porta da graça, e nós podemos entrar na presença dEle, sem dinheiro algum, sem recurso nenhum, não tendo absolutamente nada. Ainda assim,
pobres, desvalidos, podemos entrar na presença dEle, acessar a presença dEle, porque a presença dEle nos foi aberta através da graça. Você não precisa pagar nada para receber a presença de Deus. Você não tem como pagar nada para receber a presença de Deus. A presença de Deus foi te liberada gratuitamente pelo sangue de Jesus Cristo. Você tem uma porta aberta para acessar a presença de Deus, e você pode entrar na presença de Deus, comer e se deleitar na presença do Senhor sem pagar absolutamente nada. É de graça. Todas as vezes que você entrar pela porta da casa de Deus, todas as vezes que você entrar pela porta deste templo, saiba que você pode acessar a presença de Deus gratuitamente, porque foi o Senhor quem morreu na cruz para te dar acesso a Deus. E você não precisa entregar dízimos, você não precisa entregar oferta para acessar a presença de Deus. Dízimos e oferta fala de honra, princípios de honra, fala de sementes, mas a presença de Deus está disponível 24 horas para você acessar a glória do Eterno. E você deve acessar a presença de Deus. Ele diz: olha, não tem custo nenhum para acessar a presença de Deus, é de graça. Venha, acesse a presença de Deus. Muitas vezes nós entramos na presença de Deus e entramos travados. Aqueles que não sabem dançar, não conseguem dançar, né? Ficamos todos travadão na presença de Deus, como se Deus fosse um Deus distante, longínquo. E na verdade não é. Deus é um Deus de perto. Deus é um Deus acessível. E Ele diz: entrem de graça, de graça. O Gilson me contou uma história interessante, que uma empresa fez um concurso para doar 2 carros, acho que eram 2 carros, de graça. E os carros eram carros muito caros, e montaram equipes, e as equipes ficaram na rua para dar o carro caro de graça. E as pessoas passavam e eles falavam assim: olha, a gente está doando esse carro. E aquele carro caríssimo, caríssimo. As pessoas olhavam e diziam: mas de graça? O que é que eu tenho que fazer? Não, nada, é de graça, você pode pegar o carro. E as pessoas não pegavam o carro, porque elas não acreditavam na palavra daquele homem. Diz: não, aí tem alguma coisa escondida. Nós andamos assim desconfiados. E quando Deus diz: entra na minha presença, coma de graça, nós ficamos perguntando: mas quanto tem que pagar? O que é que eu tenho que fazer? Você não tem que fazer nada, você só tem que entrar e comer na presença de Deus. Você não tem que fazer nada, você só tem que entrar e comer na presença de Deus. Deus já serviu o banquete, o preço já foi pago, o cordeiro já foi morto, o sangue já foi derramado. Você pode entrar na presença de Deus. A presença de Deus está livre para você. Mas porque o profeta estabelece vinho e leite? E eu quero falar dessas duas figuras. Vinho fala do sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi derramado, e você não foi comprado nem por ouro, nem por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Você pode ter acesso a Deus, e você pode entrar na presença de Deus livremente, gratuitamente, sem pagar nenhum preço. Porque nós temos dificuldade de acessar, porque nós falamos assim: mas é de graça. Então nós temos dificuldade de acesso, porque nós não entendemos a graça, mas o preço já foi pago. Agora ele diz vinho e leite. E leite, pastor, fala de quê? Leite é alimento, o alimento essencial à vida. Quando o bebê nasce, a primeira coisa que ele precisa é do leite materno. O leite fala de prosperidade. Quando você acessa a presença de Deus, e você é saciado pela presença de Deus, e seus pecados são perdoados, então você tem acesso a provisões. O nosso Deus é um Deus rico, e Ele tem um banquete preparado para os seus filhos. E quando você se torna filho de Deus, automaticamente toda a riqueza de Deus é depositada em seu favor. Então você tem vinho, que representa o sangue de Jesus, que purifica todos os seus pecados, que limpa você completamente e que te dá acesso. Mas você tem também leite, você tem prosperidade, você tem riqueza, você tem bens disponíveis do Senhor. Deus não quer os seus filhos mendigando, Deus não quer os seus filhos na pobreza. Pobreza é coisa do diabo. Deus quer prosperidade para você, por isso Ele te oferece vinho e leite. O profeta diz: venham, comprem, comam à vontade, sem dinheiro, sem custo, vinho e leite. Pastor, qual é o segredo da prosperidade? A presença de Deus.
A presença de Deus vale mais do que o diploma na parede. A presença de Deus vale mais do que o talento. A presença de Deus vale mais do que a habilidade. A presença de Deus te abre porta. A presença de Deus te dá o favor dos homens. Quando você está na presença de Deus, o favor dos homens vem para você. Então você prospera, porque você tem o favor dos homens. A presença de Deus te abre prosperidade. Então nós somos saciados. Muitos de nós estamos num deserto, porque nós não somos saciados pela presença de Deus, mas a presença de Deus está disponível. A Bíblia diz: todo aquele que pede recebe, ao que busca encontra, e ao que bate a porta lhe será aberta. Todo que pede recebe, todo que busca encontra, e todo que bate a porta lhe será aberta. Todo que pede recebe, todo que busca encontra, e tudo que bate a porta lhe será aberta. Deus quer abrir a porta da prosperidade para você, para saciar você, saciar sua alma, saciar sua vida das suas mais profundas necessidades. Dê um forte aplauso ao Senhor. Mas é interessante que o profeta diz: venham, comam, bebam. Tem sede? Venham, comam, bebam. E ele vai avançar desse ensino. E agora estou indo para o versículo de número 2. E no versículo de número 2, ele avança para um outro nível. E muitos de nós, se puder tirar esse fundo, seria ótimo, ok? Ele diz que: por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho naquilo que não satisfaz? E há duas palavras aqui que eu quero estudá-las com vocês. Ele diz: escutem. Ele diz que a nossa dificuldade está aí. Só que não há apenas um escutem. Observe que há uma outra palavra depois de escutem. Escutem-me. Me é pronome pessoal. No mundo com tantas vozes, escutem. Aí Deus vem e diz assim: escutem-me. Nós ouvimos tantas músicas, ouvimos tantas vozes, ouvimos tantos comentários, palavras negativas, notícias negativas, morte, terremotos, acidentes, tragédias, e nós estamos escutando, e vai entrando no nosso coração, e vai petrificando nosso coração, vai endurecendo nosso coração, e nós ficamos às vezes insensíveis. Aí Deus vem e chama e diz: ei, eu tenho um banquete preparado para você, escutem-me. Aí Deus disse: você precisa parar de ouvir o que vem lá de fora, e você precisa ouvir o que vem do céu, para ser saciado. E muitas vezes nós estamos com a mente tão cheia, tão carregada, que nós não conseguimos escutar o Senhor. E nós paramos por um momento, e a nossa mente está cheia. Estamos cheios, mas não estamos cheios de Deus. Ouvimos muitas vozes, mas não ouvimos a voz de Deus. Como o choro da criança distraiu muitos de vocês agora, as vozes lá de fora distraem vocês. E Deus disse: aqui há o problema de vocês, escutem-me. Você precisa escutar o Senhor, ouvir o Senhor, porque as nossas dificuldades estão exatamente aqui, por isso não somos saciados. Nós corremos para resolver os problemas, nós lutamos para resolver os problemas, nós ansiamos por resolver os problemas, só que os problemas estão amarrados, e nós não escutamos o Senhor. Quando nós paramos e escutamos a Deus, e oramos a Deus antes, e às vezes Deus fala por sonho, às vezes Deus fala por revelação,
Às vezes Deus fala através de uma canção, às vezes Deus fala através de alguém, nós não conseguimos escutar. O profeta diz: a sua fome é porque você tem fome de ouvir Deus, e você não está ouvindo Deus, e por não ouvir Deus, você não é saciado. E é interessante que o profeta diz, ele diz: olha, quando você escuta Deus, você come o que é bom, e a sua alma se delicia com a mais fina das refeições. Ele não está falando de um banquete humano, físico. Ele está falando de um alimento espiritual, aquele que nutre o seu espírito, aquele que enriquece o seu pensamento, aquilo que faz acordar dentro de você a chama da vida, aquilo que te projeta para o futuro, aquilo que libera fé. Ele diz: escutem-me. Por isso nós não somos saciados, porque nós não conseguimos escutar o Senhor. Mas ele disse: se vocês me escutarem. Interessante que no versículo 3 ele diz: deem-me ouvidos e venham a mim. Ele diz: ouça-me, 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 porque se você ouvir-me, terá vida. Terei vida. Em terceiro lugar, eu quero avançar com vocês. Então, em primeiro lugar, Deus nos sacia com vinho e leite, o sangue de Jesus e a prosperidade que Jesus dá. Em segundo lugar, nós precisamos escutar o Senhor para receber vida. Escutar a Deus, irmãos, é ter um ouvido sensível à voz do Espírito. Paulo diz que nos últimos tempos os homens terão comichão nos ouvidos e cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias concupiscências. Deus tem um pastor para te dar. Você não vai escolher seu pastor, Deus tem um pastor para te dar. Deus tem te dado muita liberdade, mas Deus tem um pastor para o seu coração. Você precisa ouvir o Senhor. Quando a palavra vier e falar ao seu coração, então você saberá que está no lugar certo. Ele diz: se você tiver uma audição divina, você será saciado, e você vai participar das mais profundas refeições. Mas ele avança nesse ensino de ser saciado por Deus, e ele leva Israel a uma meditação profunda. No versículo 3, versículo 4, versículo 3, ele diz: dê-me ouvidos, venha a mim e ouça, para que a alma viva, farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Ele diz que essa questão de ser saciado por Deus está fundamentado para cada um de nós num princípio baseado na promessa que ele fez a Davi. Aqui é um assunto muito interessante e muito profundo, não consigo ensinar ele todo hoje para vocês, mas eu quero apenas pincelar. Todos sabem quem é Davi? Amém? Davi era aquele pastor de ovelhas e de ovelhas malhadas. Ele era de uma família pobre da terra de Israel, e Deus o escolheu para ser o seu rei da nação, e ele saiu de trás do curral das ovelhas malhadas e se tornou o líder da nação de Israel, porque ele foi escolhido pelo Senhor. Deus o promoveu. E ele era pobre, mas ele não morreu pobre, ele morreu muito rico. Ele tinha muito ouro, muita prata.
E Deus fez uma aliança com esse homem, e Deus disse: olha, a minha fidelidade estará com você. É interessante que nós precisamos ser fiéis ao Senhor, porque Deus é um Deus de fidelidade. Mas aqui Deus promete ser fiel a Davi, e Deus disse: olha, a minha aliança que sacia a sede, que tira a fome, está fundamentado num princípio da minha própria fidelidade para com a pessoa. Agora a pergunta é: por que Deus faz uma promessa dessa para Davi? O que ele tinha? Quando você vai estudar a história de Davi, nós já estudamos muito a história de Davi aqui, você percebe ao longo da história de Davi que ele tem um coração completamente sensível a Deus. O coração de Davi era sensível a Deus. Além do coração sensível de Davi, sua audição era extremamente sensível à voz do Senhor. Ele conseguia ouvir Deus no meio das batalhas. Tem uns salmos de Davi que ele diz: ainda que um exército me cerque, em paz me deitarei e dormirei. Ele conseguia deitar e dormir em paz no meio da batalha. Ele diz: porque o Senhor me faz habitar em segurança. No meio da guerra, no meio da batalha, ele está seguro, ele está tranquilo. O Salmos 23 é um exemplo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me protege, me consola. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor para todo sempre. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Um coração sensível, um ouvido sensível à voz de Deus. Mas eu quero avançar com você. Por que Deus faz a fidelidade dele a Davi? Tem um quesito na vida de Davi que me deixa apaixonado: a criatividade de Davi. Criatividade, ele era extremamente criativo. As batalhas lideradas por Davi nunca, absolutamente nunca eram iguais. Nunca. Quando o inimigo vinha por um caminho, ele já estava indo por outro caminho. Ele era extremamente criativo. De onde vinha a criatividade de Davi? De Deus. Porque o nosso Deus é um Deus criativo. Você está no problema em que você está, e no meio do problema onde você está, o Deus que é o Deus criativo pode soprar dentro de você e te dar uma criatividade para você sair do problema onde você está e deixar os inimigos amarrados no problema, e você ficar livre do problema por causa da criatividade de Deus disponível a mim e a você. Eu quero profetizar nesta noite que o problema que você está passando não vai te derrotar, mas você vai ser criativo e inteligente para sair desse embaraço por causa da fidelidade de Deus que está disponível a você, disponível na sua vida. Davi era extremamente criativo. Teve uma vez que ele foi lutar contra o exército filisteu, e ele perguntou a Deus, porque ele havia derrotado o exército filisteu de uma vez, e Deus disse: Davi,
ele perguntou a Deus: Deus, eu ataco o exército filisteu? Deus ataca, mas não ataca como você atacou das outras vezes, ataca agora de uma forma diferente. Quando você ouvir os passos andando sobre a copa das amoreiras, saia, porque então eu saí na sua frente para guerrear por você. Deus dava a ele sempre algo novo, algo estratégico, algo criativo, algo inteligente, algo sábio. Deus está querendo liberar esta unção de criatividade, sabedoria, inteligência, para que você flua na criatividade e vença os obstáculos. Pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso, pensamentos de miséria, pensamentos de pobreza, maldição que entraram em sua vida, tem que sair pela criatividade de Deus. Uma pessoa saciada em Deus é alguém que vai à fonte da criatividade. Nada pode ser como você está. Seu casamento pode ser completamente diferente. Seja criativa. Deus derrama isso sobre você. Seu lar pode ser completamente diferente. Seu relacionamento pode ser completamente diferente. A criação do seu filho pode ser completamente diferente. Você precisa mergulhar nas águas profundas da criatividade divina. E Deus disse para Davi: olha, minha fidelidade estará contigo. Ele era criativo. Você está lá na sua empresa e tem problema lá, e tem dificuldade lá, mas um Deus criativo que te formou no ventre da sua mãe está contigo. Ele te dá a estratégia, Ele te mostra a saída, Ele te mostra a porta. Você está mexendo na máquina, você está trabalhando no motor e tem problema ali, e você luta e o problema não resolve. Você luta, o problema não resolve. Você luta, o problema não resolve. Então você resolve orar. E quando você ora, é como uma luz que acende e a porta se abre e você resolve o problema. Tudo que você não está conseguindo vencer é porque está faltando a aliança de fidelidade. Deus disse: eu darei a você, eu saciarei a você. O problema que você está enfrentando tem saída. Deus disse: eu darei a você a aliança de fidelidade. E Davi era extremamente criativo. Eu não vou me ater muito a esse ponto, porque eu quero avançar com vocês para um outro nível. Agora é interessante que quando a gente vai mergulhando nesse Deus que sacia o sedento, nesse Deus que sacia o faminto, Deus chama a nossa atenção. E no versículo 7, o salmista, o profeta diz: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que tem misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Eu quero avançar com você para um outro nível nesse Deus que sacia, porque muitos de nós já largamos o caminho mau. Glórias a Deus porque você está aqui. Você está aqui é um sinal de que você está largando o caminho mau. Quando você larga tudo e vem para a igreja, você está largando o caminho mau. Isso é um sinal profético. E não é só via a igreja. No mundo espiritual fica uma imagem registrada. Você veio para a casa do Senhor, você veio buscar o conhecimento do Senhor, você veio adorar a Deus, você veio se encher da presença de Deus, você veio cultuar o Senhor. Então isso significa que você está largando o caminho mau. Amém? Isso significa que você está deixando o caminho mau. Esse é um bom sinal. Mas o texto não para apenas nesse ponto. É interessante. Presta atenção no texto. Ele diz que abandone o homem mau o seu caminho, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. A pessoa pode estar na igreja, na casa de Deus, e os pensamentos dela ainda podem ser maus. Pastor, como é que eu faço para vencer os maus pensamentos? Não é deixar apenas o caminho mau, é vencer os maus pensamentos.
Ninguém pode vencer os maus pensamentos sem derrotar as cadeias de pensamentos criadas pelo tempo da dificuldade, as mazelas de sofrimento estabelecido pelo tempo da crise. Se você está no tempo da crise, provavelmente o tempo da crise gerou cadeias de pensamentos doentios que te aprisionam e te amarram em pensamentos de miséria, pobreza e fracasso. E aquele que é saciado por Deus, Deus quer mudar esses pensamentos que está dentro dele e colocar outro padrão de pensamento. Gostaria de ter tempo, mas o tempo já foi embora. No versículo de número 8, ele vai clarear isso. Está tão bom, mas versículo 8: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos os meus caminhos. Os pensamentos deles são mais altos, os pensamentos deles são mais belos, os pensamentos deles são mais nobres, os pensamentos deles são mais maravilhosos. Os pensamentos dele é um outro nível. E para mim ser saciado por Deus, eu preciso pensar o que Deus pensa, pois pensamentos se transformam em palavras e em ações. Então Deus disse: olha, assim como o céu são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não volta sem que reguem a terra e faça brotar e florescer, e ela produzir as sementes para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca: não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual enviei. Agora o versículo 12 é interessante. Ele diz: olha, quando houver um alinhamento entre os pensamentos seus e os pensamentos de Deus, quando os seus pensamentos forem os pensamentos de Deus, quando os pensamentos de Deus forem os seus pensamentos, então vai acontecer o que acontece no versículo 12. Versículo 12: vocês sairão com júbilo. A angústia, a tristeza, a depressão, esse sentimento de derrota vai sair da sua vida, vai desaparecer, porque você está alinhado aos pensamentos de Deus, e a bênção de Deus virá sobre você. Ele diz: você será conduzido em paz. Ele diz: os montes e as colinas se romperão em canto diante de vocês, todas as árvores do campo baterão palmas. Ou seja, haverá uma sincronia da natureza para produzir em favor seu. A natureza vai trabalhar em seu favor. O Deus da criação vai fazer com que a natureza te favoreça. Aleluia, aleluia, aleluias, aleluias, aleluias. Agora eu vou para o versículo 13, eu quero encerrar porque a hora está me consumindo. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e no lugar da roseira brava crescerá a murta. Quantos sabem aqui o que é murta? Quantos sabem? 2 pessoas. Você pode ter um espinheiro, ou você pode ter uma murta em sua vida. Não é multa não, tá? É murta. Não é multa não, tá? Murta. Murta é uma árvore, um arbusto de cheiro agradável, que era colocado sobre a tenda da festa dos tabernáculos. Aí Deus está dizendo: olha, se você for saciado por Deus, a sua vida, ao invés de espinheiro, será uma vida de aroma agradável. Tem gente que está cheio de espinheiro na vida. Eu não sei se você já encontrou gente assim, que você encontra ela e ela está cheia de espinheiro, a vida dela é um espinheiro, e você tem que pegar com jeito, porque qualquer palavra que você fala vem uma espetada. Aí você fala: o que é que essa pessoa tem?
não está saciada da presença de Deus. Porque se estiver saciado da presença de Deus, ao invés de espinheiro, terá murta. O que vai acontecer com essa pessoa? Aroma agradável, vida serena, tranquila. Às vezes as pessoas me encontram, eu estou sempre rindo. Elas perguntam: por que você está rindo? Parece que você não tem problema. É o aroma. Eu tenho um monte de problemas. Eu tenho um monte de contas para pagar. Às vezes eu olho para as contas da igreja, eu tenho um monte de conta para pagar. Mas eu estou sempre sorrindo. Eu sei que Deus me sacia. Eu sei que Deus me sustenta. Você vai ser saciado por Deus. O espinheiro vai sair da sua vida. Esse tempo de deserto vai sair da sua vida. Você será saciado pelo Senhor. De graça vai beber da água da vida. Vai se deleitar do vinho e do leite. Se coloque de pé. Recebe a palavra. Recebe a palavra. A palavra foi liberada. Recebe a palavra. Recebe a palavra. Recebe a palavra. Recebe a palavra de Deus. Eu estou vendo corações que foram feridos. Nasceram muito espinheiro aí no seu coração. Deus está querendo purificar seu coração. Os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Você precisa alinhar os seus pensamentos aos pensamentos de Deus, para a sua alma viver, para você receber vida. Hoje Deus está preparando, e Deus já deu a você um banquete. Alimente-se dele. A vida de Deus está liberada neste lugar. Eu quero dar oportunidade. Eu quero dar oportunidade para pessoas que estão assim, com muita sede. Não, pastor, eu estou com sede. Essa palavra foi para mim, e eu quero ser saciado por Deus. Sai do seu lugar, corra aqui para o altar, mas venha correndo, porque o azeite está descendo aqui. Venha correndo, sai do seu lugar, venha, isso, vem.